Considera um triângulo ABC tal que o segmento de reta AB é igual a 14, o cosseno do ângulo de BAC é igual a 3 quintos e o cosseno do ângulo ABC é igual a 5 sobre 13 avos. Então, o raio da circunferência inscrita ao triângulo é igual a linha A, 2, a linha B, 2 raiz de 2, a linha C, 3, a linha D, 4 e a linha E, 4 raiz de 2. Portanto, para melhor compreender este exercício, vamos começar por fazer o esboço de um certo triângulo em que sobre o mesmo está inscrita uma certa circunferência. E nós precisamos determinar o raio desta circunferência. Este é o esboço do nosso triângulo ABC. O segmento de reta AB é igual a 14. O ângulo ABC vamos chamar de ângulo alfa, que significa que esta é metade de alfa sobre 2, esta é metade de alfa sobre 2. O ângulo BAC vamos chamar de ângulo beta, beta sobre 2, beta sobre 2. E este ângulo aqui vamos chamar de gama, gama sobre 2 e gama sobre 2. Portanto, esta circunferência tem um raio. A distância na horizontal vamos chamar de A. Esta distância de B até este ponto K eu não conheço, então vou chamar de Y. E a distância de K até A vou chamar de X. Aqui posso considerar a distância de A a C como sendo B. Então fiz as seguintes considerações. ABC igual a alfa. BAC igual a beta. Então, como é que nós vamos encontrar o raio R da nossa circunferência que está inscrita, quer dizer, que está dentro do nosso triângulo ABC? É muito simples. Vamos fazer aqui algumas considerações de fórmulas trigonométricas e depois aplicarmos a definição de cosseno e seno para encontrar a distância x e y e depois, no final, somar essa distância x e y, pois é igual a 14. Então, este é o caminho que nós vamos utilizar para resolver este exercício. Portanto, começo por recordar o arco metade e tangente. O arco metade tangente, nesse contexto, tangente de alfa sobre 2 será igual a seno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. E o arco metade para o ângulo beta, nesse contexto, tangente de beta sobre 2 será igual a seno de beta sobre 1 mais cosseno de beta. Nós já temos os cossenos, mas não temos os senos. Daí, eis a razão de recordarmos a lei fundamental da trigonometria, que diz que a soma dos quadrados do seno e cosseno tem que ser igual a 1. A partir dali, isolo o seno. Então, teria que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa será igual a 1. Isto implica que o seno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, posso muito rapidamente escrever que o seno de alfa será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. E o seno de beta será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Então, essas duas fórmulas serão reescritas da seguinte maneira. Tangente de alfa sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, que divide por 1 mais cosseno de alfa. E tangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de beta, que divide por 1 mais cosseno de beta. A partir daqui podemos achar o valor das tangentes e darmos sequência ao nosso exercício. Então, a tangente de alfa sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada
de 1 menos cosseno de alfa, 5 sobre 13 avos. Então isso nesse contexto vai ser 25 sobre 3 ao quadrado, são 169, que divide por 1 mais 5 sobre 13. Isto será igual a mais ou menos, acha o denominador comum, 169 menos 25. Isto será igual a 144. Raiz quadrada de 144 sobre 169. Isso será igual a 12 sobre 13. Que divide, de igual modo, acho o denominador comum aqui. 13 mais 5 são 18 sobre 13. 13 por 13 são cortados. Isso será igual a mais ou menos 12 sobre 18. 12 sobre 18, se dividirmos aqui por 6 e dividirmos aqui por 6, 12 sobre 6, 2 e 18 sobre 6, 3. Então teríamos mais ou menos 2 terços. E tangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Cosseno de beta é igual a 3 sobre 5. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Acha denominador comum, que divide por 1 mais 3 sobre 5. De igual modo, aqui também acha-se denominador comum. Então, isto será igual a mais ou menos 25 menos 9 são 16. Raiz quadrada de 16 sobre 25 será igual a 4 sobre 5. Que divide 5 mais 3, 8. Que divide por 5. Simplificamos os 5. Isto será igual a mais ou menos 4 sobre 8. 4 sobre 8, divido aqui por 4, divido aqui por 4, isto será igual a mais ou menos 1 sobre 2. Podemos observar que encontramos 4 valores para as tangentes. Mais ou menos 2 terços e mais ou menos 1 meio. Mas atenção que os cossenos são positivos, o que significa que nós também devemos fazer a consideração dos senos positivo. Daí que vamos simplesmente escolher a parte positiva, pois a tangente é positiva no terceiro e no primeiro quadrante. Então vamos excluir os sinais negativos. Daí que tangente de alfa sobre 2 será igual a 2 terços e tangente de beta sobre 2 será igual a 1 meio. Em diante, vamos voltar no nosso triângulo. Precisamos encontrar uma relação entre essa distância e esta. Podemos ver que essa distância é x e essa distância é y. A soma é igual a 14. Então já posso escrever aqui que x mais y é igual a 14. E então posso achar uma relação de modo a obter tangente de alfa sobre 2 e tangente de beta sobre 2. Como é que é possível fazer essa relação? Portanto, eu tenho aqui este triângulo e este triângulo. Este triângulo está relacionado à distância y, que eu preciso, e este triângulo está relacionado à distância x. Podemos observar que aqui o ângulo é alfa sobre 2 e aqui o ângulo é beta sobre 2. Então, vamos extrair o triângulo 1 e o triângulo 2. Por definição, tangente de alfa sobre 2 será igual ao cateto oposto, R, sobre o cateto adjacente, x. Então, x será igual a R sobre a tangente de alfa sobre 2. Tangente de alfa sobre 2 é igual a 2 terços. Então, divisão de fração, seria 3R sobre 2. Encontradas as distâncias x e y, então substitua aqui. X mais y é igual a 14. Então, teria 3R sobre 2 mais 2R tem que ser igual a 14. Acho o denominador comum, 2, 2. Isto implica que 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. 7R será igual a 28. Portanto, 2 vezes 14 é 28. Então, R será igual a 28 sobre 7. Isto implica que o raio R será igual a 28 sobre 7. Isto é igual a 4. Portanto, podemos medir em centímetros ou metros, mas isto não é importante.
Portanto, o raio é igual a 4. Podemos dar uma olhada nas nossas respostas e ver que a resposta correta é a linha D. Portanto, viemos na linha D, colocamos um X, um círculo ou uma certa notação que vocês quiserem. Esta foi a resolução do exercício número 3. Vamos para o exercício número 4.